é Marcos, né? Marcos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outro, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Deixa sua Bíblia aberta nesse texto, em nome do Senhor Jesus. Estende suas mãos e ore para que o Espírito do Senhor me use nessa noite, mas não feche a Bíblia. Pai, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração poderosamente através da tua palavra nessa noite. Que pela tua palavra nós sejamos edificados, que pela tua palavra nós sejamos transformados. Nós não queremos ser entretidos nessa noite, nós queremos ser confrontados pela tua palavra. Que o confronto do Espírito Santo venha ao nosso coração para provocar mudanças radicais, reais em nossas vidas, meu Deus. Que nessa noite o Senhor possa chacoalhar a nós, a nossa fé, nos arrancar do nosso lugar de comodismo e nos colocar no centro do teu propósito. Nós oramos nessa noite, Pai, para que tu faças uma revolução espiritual em nosso coração. Nós te pedimos, faça isso para a glória e para a honra do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Esse texto, mantenha a Bíblia aberta em Marcos 4, é um texto extremamente importante da palavra de Deus, porque ele fala sobre uma realidade de 4 tipos de coração, ou que podem ser também 4 estágios em um mesmo coração. E Jesus conta essa parábola, um texto interessante, porque ele diz que ele não ensinava sem contar parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história, uma parábola é uma ilustração, geralmente de fatos do cotidiano, de coisas corriqueiras que aconteciam na época de Jesus, e ele aproveitava aquelas situações, aquelas ilustrações, aquelas histórias da vida cotidiana da sua época, para ensinar verdades espirituais, para que as pessoas pudessem assimilar as verdades espirituais com mais nitidez, com mais clareza. Então essa ideia de semear era uma ideia muito real no tempo de Jesus. Basicamente, toda a economia de Israel estava relacionada à agricultura e uma parte também à pecuária, mas uma grande parte à agricultura, apesar de ser um país desértico, né? Mas eles plantavam, eles colhiam, até hoje é assim, né? Deus tem feito aquele lugar florescer, mesmo no tempo, mesmo no deserto, Deus tem feito aquele lugar florescer. Então Jesus usa aquela ideia do cotidiano que as pessoas já estavam acostumadas para ensinar verdades espirituais. As pessoas estavam acostumadas com essa ideia de semear, com tipos de semente, com tipos de solo. E ele fala desses 4 tipos de solo que representam 4 tipos de coração humano, ou 4 estágios no mesmo coração. Talvez você vai se identificar em um desses estágios aqui. E ele diz: olha, que o semeador saiu a semear, e parte daquela semente caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e comeram a semente. E quando Jesus vai explicar a parábola, a partir do versículo de número 10 em diante, mas a explicação mesmo está a partir do verso 15,
quando ele vai explicar o que significa essa parábola, ele vai dizer que esta semente que caiu à beira do espinho representa aqueles que ouvem a palavra de imediato, e até recebem a palavra com certa alegria, com certo entusiasmo, mas essas pessoas, elas não têm raízes profundas, e porque não têm raízes profundas, o inimigo vem e rouba a palavra. As aves do céu aqui que comem a semente, representa o inimigo que vem para roubar a semente da palavra que foi semeada no coração. Então esse é um coração superficial, esse é um coração duro. Você sabe que quando um lugar, uma terra, ela é muito sedimentada, as pessoas começam a andar muito sobre aquele lugar, ou carros passam por aquele lugar, aquela terra se torna compacta e nada nasce ali. Quem é aqui de roça, né, sabe muito bem daquelas trilhas que tem em roça, sim ou não? Você sabe, de tanto alguém passar por ali, ou pessoas passar por ali, ou animais, ou até mesmo carro, naquele lugar, naquela trilha, não nasce nada, não nasce capim, não nasce nenhum tipo de planta. Por quê? Porque aquela terra ficou compacta, ficou dura. Jesus fala desse tipo de terra aqui. Põe aqui para mim, por favor. Põe aqui para mim, João. Põe aqui embaixo para mim, ficar mais fácil. Então, esse tipo de terra dura, compacta, representa aquele coração endurecido, aquele coração que a palavra bate, mas que não é guardada, que não fica dentro do coração da pessoa. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha o que Jesus disse. Verso 4: ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Aí no verso 15 ele diz assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O coração é tão endurecido, o coração está tão endurecido, como uma perdeneira, como uma pedra, como uma rocha, que a semente da palavra, ela bate no coração e ela não consegue penetrar. A semente da palavra fica na superficialidade do coração da pessoa. E porque a semente da palavra está na superficialidade do coração da pessoa, o que acontece? O diabo vem e rouba. Por que o diabo rouba a semente da palavra? Porque não entrou no coração, porque não penetrou no coração, porque não desceu ao coração para provocar as mudanças necessárias na vida da pessoa. Então o diabo vem e rouba. O diabo, ele é um ladrão de sementes, ele é um ladrão da semente da palavra, porque ele sabe que se a pessoa acolher a palavra de Deus na sua vida, com o coração aberto, com o coração quebrantado, que a palavra vai promover mudanças radicais na sua vida, em todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus vai promover mudanças extraordinárias. O diabo sabe do poderoso efeito da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Então, quando a pessoa recebe a palavra com o coração aberto, essa pessoa vai experimentar várias mudanças, transformações, prosperidade, libertação, avivamento, salvação. E o que o diabo faz? Se ele percebe que a semente não entrou, a semente foi lançada, mas ela está na superfície, não entrou, porque o coração é duro, é um terreno duro, o diabo vem e rouba. Esse é o primeiro coração, ou o primeiro estágio de um mesmo coração. E você vai se identificando. Talvez você esteja em um desses estágios que a gente está falando aqui nessa noite. Jesus fala de um outro tipo de coração. Ele diz lá no versículo de número 5: outra semente caiu em solo rochoso, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Olha que interessante. A semente caiu num solo rochoso, um solo com muitas pedras, com muitas rochas, e nasceu rápido. Olha que interessante. Essa semente cresceu rápido, nasceu rápido, não cresceu rápido, mas nasceu rápido. Ela não tinha muita profundidade, ela nasceu rápido, porque a terra não era profunda, era uma terra rasa, tinha muitas rochas. Aí Jesus explica no versículo 16 sobre essa semente. Verso 16 ele diz assim: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos. Antes, de pouca duração,
Ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então esse é um coração superficial. A semente da palavra veio, a pessoa recebe a palavra com alegria, porque ela percebe pela palavra as coisas gloriosas que ela vai começar a experimentar na sua vida, se ela seguir a palavra. Mas o seu coração é um coração rochoso, ou seja, um coração superficial, um coração que não permite a palavra, a semente da palavra, criar raízes profundas. Quando vem o sol, o que acontece? Por aquela planta não ter raízes profundas, quando vem o sol, aquela plantinha vai morrer. Mas o sol não é para matar a planta precisa do sol para fazer o processo de fotossíntese, a planta precisa do sol para sobreviver, a planta cresce em direção ao sol. Mas porque aquela planta não tem raízes profundas, o sol que era para a bênção dela, para o benefício dela, acaba matando. E aí Jesus vai dizer que este sol representa o quê? As perseguições que vêm por causa da palavra. Então você recebe a palavra, alguém recebe a palavra e recebe com entusiasmo, e recebe com alegria, e recebe com o coração alegre, porque começa a perceber as mudanças que estarão sendo feitas na sua vida. Mas aí de repente vem o calor calcicante do sol da perseguição. A pessoa começa a ser perseguida por causa da palavra. Ela é maltratada no emprego por causa da palavra. O colega começa a dizer: você agora é Bíblia, você agora é pastor, você agora é crente. Ou diz para a mulher: você agora vai virar mulher de pastor, vai virar esposa de pastor, vai virar pastora. Você é cafona, é careta, é quadrado. Começa a perseguir, começa a caluniar, começa a maltratar, e a pessoa não resiste à perseguição por causa da palavra. Por quê? Porque a pessoa, ela quer ser igual a todo mundo. Sabe, esse foi um problema para Israel. Israel começou a falar com Samuel: olha, nos dê um rei, nos dê um rei, nós queremos um rei porque nós queremos ser igual às outras nações. Nós queremos um rei porque nós queremos ser igual às outras nações. O que nós queremos é ser igual às outras nações. E Samuel está falando o tempo todo para eles: olha, o Senhor é o rei de vocês, o Senhor reina sobre vocês. Não, nós queremos um rei humano, nós queremos um rei porque nós queremos ser igual às outras nações. O problema de Israel às vezes é o problema de muita gente na igreja. Eu quero ser igual aos outros, eu quero ter os benefícios de estar na casa do Senhor, eu quero ter os benefícios de ser crente, mas eu quero ao mesmo tempo ser igual às outras pessoas do mundo. Eu quero ter o mesmo comportamento, eu quero ter as mesmas atitudes. Por quê? Porque eu quero ser aceito. Eu não quero que as pessoas me vejam lá fora como alguém quadrado, como alguém cafona, como alguém careta. Eu não quero que as pessoas me vejam lá fora como um super crente. Eu quero que elas me vejam como iguais a elas. Eu quero ser iguais a elas. Jesus diz que por causa da perseguição, olha que Jesus está dizendo isso, muitos se escandalizam, mas eles não têm raiz em si mesmos. Verso 17: sendo antes de pouca duração, e eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, ou logo se afastam, ou logo se desviam. Então vai prestando atenção comigo aqui. O primeiro coração, representado pelo sol à beira do caminho, é um coração duro. A semente nem entra. É aquela pessoa que você evangeliza, que você libera a palavra, que você libera a mensagem, mas como diz o ditado, entra pelo ouvido e sai pelo outro. O diabo rouba antes de entrar no coração. O diabo rouba a semente da palavra antes de entrar no coração. Brincadeira. Mas é verdade, receba a palavra como profética. Amém? Glória a Deus. Mas estamos precisando. Não sei se vocês sabem. Precisamos trocar todas. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, olha só, queridos, presta atenção aqui, meus amados. Nós precisamos entender que a semente da palavra, ela tem que encontrar guarida em nosso coração. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Então essa semente aqui a pessoa recebe com alegria, ela recebe com entusiasmo, ela até aceita Jesus com muita alegria, com muito entusiasmo.
mas vai começar a sofrer perseguições. Vai começar a sofrer a pressão. E nem todo mundo aguenta a pressão. Nem todo mundo aguenta a pressão de ser diferente, porque o nosso problema, ou o problema de alguns de nós, é que a gente quer ser igual aos outros. Ah, mas eu não quero que o meu amigo, eu não quero perder a minha amizade. Queridos, às vezes para ter o reino, você vai ter que abrir mão de outras coisas. Você que precisa avaliar o que é mais importante na sua vida, o que é prioridade na sua vida, se é o reino de Deus ou se é outras coisas que o inimigo quer agregar à sua vida. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Vai vir a perseguição, a pressão, para que você faça e seja como aqueles que não creem no Senhor. E porque você age diferente, porque você tem um comportamento diferente, e porque você tem um pensamento diferente em relação a tudo, porque se você nasce de novo, realmente você passa a ter a mente de Cristo, realmente a tua mente passa, como aquilo que a pastora falou há pouco instante, por uma metamorfose, por uma transformação, e você passa a ter uma nova visão sobre a vida, sobre tudo. Quando te pergunta, o que você acha de casamento? A sua visão é a visão bíblica. O que você acha de criação de filhos? A sua visão é a visão bíblica. O que você pensa sobre finanças? A sua visão, o seu conceito é uma visão bíblica. O que você pensa sobre isso ou aquilo? A sua visão é uma visão à luz daquilo que Deus pensa, se você realmente nasceu de novo. Então isso confronta as outras pessoas, porque elas querem pessoas ao lado delas que sejam iguais a elas, porque pessoas diferentes confrontam. E não confronta porque você está confrontando verbalmente as pessoas, dizendo muda, seja diferente. Não é isso, é porque se você é diferente, a tua vida diferente já é um confronto para as pessoas, porque elas querem pessoas iguais a elas, para que elas possam ser mantidas confortáveis na mesmice, na mesma coisa, na mesma velha vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então se você pensa diferente, se você age diferente, se você se veste diferente, se você se comporta diferente daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, pode se preparar, porque a perseguição vai vir. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Todos, não há exceção, não há exceção, não há exceção. Se você quer viver uma vida piedosa em Cristo, você vai ter que enfrentar a oposição. Se você quiser viver uma vida piedosa em Cristo, uma vida santa em Cristo, pode se preparar, porque você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser zombado, você vai sofrer a pressão de pessoas até próximas a você, às vezes até da sua própria família, mas você tem que se manter firme no Evangelho. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Quando eu me converti, eu sofri a pressão. Sofri a pressão dos meus amigos. Eles começaram a dizer que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar, que eu ia me desviar. No primeiro São João, eles diziam, no primeiro São João, porque era uma festa que eu gostava muito, no primeiro São João, você vai estar de volta com a gente. No primeiro São João que tiver, você vai estar bebendo licor de novo com a gente. E eu disse, eu não vou não. Rapaz, não sei o que. E começava a pressionar. E as meninas, e as gatinhas, não sei o que. Eu falei, rapaz, agora eu sou de Jesus, não tem por certo Deus a preparar a minha moça, a minha varoa. E a conversa, e a pressão. Eu estava falando com a minha esposa esses dias atrás, lembrando de uma situação. Um pouquinho antes de me converter, eu me converti muito cedo. Eu me converti, graças a Deus, com 16 anos. Esse ano faz 27 anos de convertido. Um pouquinho antes de me converter, uma moça do colégio, que estava noiva, engraçou comigo. E eu confesso para você que eu nem estava afim, justamente porque eu sabia que ela era noiva, e por conta, eu não era crente, nada disso, mas por conta da visão de casamento que eu tinha dos meus pais, minha mente era bloqueada para esse tipo de coisa. Mas aquela moça ficou tanto no meu pé, e um colega meu armou uma cilada para mim, e disse, olha lá no fundo do colégio, tem uma situação assim, tem uma pessoa te esperando lá e tal. E eu fui, e quando eu cheguei lá, ela estava lá no fundo do colégio me esperando. E ela já foi me agarrando, né? E eu novo, 16 anos, menino novo, cheio de hormônio, não tinha um temor de Deus ainda no coração, acabei me envolvendo com essa moça, e a gente ficou nesse envolvimento por algum tempo.
Não foi muito tempo, porque logo em seguida eu me converti. Mas a gente ficou nesse envolvimento por algum tempo. E aí, alguns meses depois, eu ainda naquele envolvimento com essa menina, eu me converti a Jesus Cristo. E agora uma das coisas que eu teria que abrir mão era dessa situação, porque ela era noiva de alguém, e eu tinha consciência que aquilo era errado, não fazia mais parte da minha vida. E eu lembro eu vindo, ela e um colega comum, eles comentando sobre a minha conversão, e esse colega fazendo resenha de mim, falando disso, e agora você é crente, não sei o quê. Eu disse, eu tomei essa decisão. E ela entendeu o que eu estava dizendo. E ela disse para esse colega, deixa ele em paz. Cada um segue o seu caminho. E eu fiquei aliviado porque ela já tinha entendido qual era a minha posição em relação àquela situação. E eu segui meu caminho, firme em Jesus Cristo. Abri mão daqueles relacionamentos, abri mão daquelas amizades que não me conduziam a um lugar real, verdadeiro em Cristo Jesus. E sabe qual foi o resultado? Muitos desses colegas que me criticavam se converteram através de mim. Esse próprio que estava caminhando comigo ao lado dessa moça, me criticando, zombando de mim, se converteu. Hoje é um grande homem de Deus, servo do Senhor. Ganhei praticamente todos os meus colegas para Jesus. Todos os meus colegas, todos os meus amigos eu fui ganhando para Jesus. Teve perseguição, teve crítica, teve zombaria, mas eu fui alcançando eles para Jesus. Passei uma luta terrível na minha casa, porque os meus pais não entendiam a minha fé. E eu me lembro que às vezes eu colocava o almoço e ia orar, e minha mãe, como nós dizemos aqui na Bahia, enticar, pirraçar, enquanto eu fechava os olhos para orar, ela sabia que eu não gostava disso, ela metia a mão no meu prato, ela pegava partes da comida para me provocar. Me lembro uma vez eu falando de Jesus para ela, e ela lançou café quente no meu rosto e me queimou. Então eu comecei a passar perseguição na minha casa, porque eles não entendiam a minha fé, mas eu me mantive firme. Eu ia para a palavra e o consolo estava na palavra. Todas as vezes que eu li o evangelho, que eu começava a ver que outros discípulos haviam passado perseguições muito maiores do que aquelas que eu estava enfrentando, porque as minhas perseguições eram café pequeno em relação a homens de Deus do passado, que haviam dado a sua própria vida pelo amor ao evangelho. Eu me mantinha firme. Ao ler a palavra, aquilo trazia consolo para mim naqueles momentos, e eu me mantive firme. Por que eu estou contando isso? Porque talvez isso sirva de exemplo para você. Se você quer viver uma vida piedosa, se você quer viver uma vida santa, se você quer viver para Jesus realmente, você vai sofrer a pressão. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, você vai sofrer a pressão. Pressão de amigos, pressão de colegas de trabalho, pressão de colegas de faculdade, pressão de colegas de escola, pressão às vezes da própria família. Olha que coisa, a maioria das mães, quem é mãe aqui? Quem é mãe? A maioria das mães, ou pelo menos vocês que estão na igreja, é 100%. Você faz de tudo para que o seu filho esteja no caminho do Senhor, sim ou não? O seu sonho, o seu ideal de vida, o seu projeto de vida é ver cada um dos seus filhos andando com Jesus, sim ou não? Sim. Mas a mãe que não teme ao Senhor, ela não quer, e quando o filho se converte, ela se torna uma perseguidora. Foi o meu caso. Quantas mulheres nós temos aqui que faz de tudo para ver o seu marido aos pés de Jesus, não é? O que você quer, o seu sonho, o seu ideal, o seu desejo é ver o seu marido que ainda não é crente servindo a Jesus, servindo a Cristo. Amém? Sim ou não? Mas você é capaz de acreditar que uma mulher que não tem esse mesmo temor quando o marido se converte a Jesus, antes dela, essa mulher se revolta, essa mulher fica endemoniada? Eu já vi situações assim, em que o marido se converte antes, que a mulher, em vez de apoiar, em vez de ajudar, em vez de estar junto com ele, dizer assim, não, agora eu vou também, eu vou apoiar meu marido nessa decisão. Não, ela se revolta contra ele. Já vi várias situações assim. Por quê? Porque é uma guerra, porque é uma batalha. Então nós precisamos entender, se você quer viver para Cristo, se prepare para a oposição. Lá no seu colégio, não importa a sua idade não, comece de cedo. Menino como esse aqui, Isaac e Joãozinho, você começa de cedo a passar perseguição. Entendeu? Porque os coleguinhas começam a ter comportamentos, atitudes e palavras contrárias àquelas que eles creem. E quando eles agem diferente, a perseguição vem. E toda a pressão é para que eles sejam iguais ao mundo.
Agora deixa eu te falar algo aqui para você entender. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse quanto? 12. Apocalipse capítulo 12 fala da visão que João teve sobre a mulher e o dragão. E quando aquela mulher que estava vestida de 12 estrelas, tendo o sol e a lua sobre, a sua vida, a Bíblia diz que aquela mulher dá à luz a um filho. Ela estava com dores de parto, ela dá à luz a um filho varão. E a Bíblia diz que o dragão estava à frente daquela mulher para o nascimento do seu filho. O que o dragão queria? O dragão queria que a primeira visão, o primeiro modelo que aquele filho que estava nascendo visse era do dragão. Ou seja, o dragão queria ser a referência do filho varão da mulher. Isso aqui é uma visão profética, representa Israel e Jesus, É toda uma visão profética, e o dragão representa Satanás. Mas o que o dragão queria? Ele queria ser a primeira referência, porque o texto de Apocalipse diz que ele se coloca à frente da mulher enquanto a mulher está dando a luz ao parto. Ou seja, quem primeiro iria ver? Qual é a primeira visão daquele bebê que estaria nascendo? A visão do dragão. Qual seria a referência? Qual seria o padrão? O dragão. O dragão quer ser referência para muita gente, ou aliás para todos nós. Ele quer ser um modelo distorcido para muitos de nós, ou para todos nós. Por isso a pressão, porque o mundo jaz sobre o inimigo, o mundo já está deitado no colo do inimigo. Ou seja, o mundo já segue o padrão do dragão. E hoje, meus irmãos, está ficando cada vez mais escancarado, cada vez mais aberto. Antigamente a coisa era oculta, hoje não. As pessoas que seguem o inimigo fazem questão de dizer que seguem, e que o amam, e que o adoram, e que o veneram abertamente. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque o inimigo quer ser a referência, quer ser o modelo para as nossas famílias. Por isso a pressão. Jesus disse que aquele que recebe a palavra sobre solo rochoso é o coração que não suporta a pressão, é o coração que não suporta a perseguição por causa da palavra. O texto é bem claro quando vem, verso 17: quando vem a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A perseguição não vem por outra coisa, a perseguição vem por causa da palavra. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Se você seguir a palavra, meu irmão, minha irmã, se prepare. A pressão vai ser grande. A pressão vai ser grande. E você tem que sustentar a sua fé. Você tem que manter a convicção da sua fé, a convicção da sua esperança. Jesus fala de um outro tipo de terreno. Quantos estão entendendo a palavra dessa noite? Ele fala de um outro tipo de terreno. É aquela semente que cai entre espinhos. É aquele terreno que está cheio de espinhos. Você já tentou lançar, não plantar, mas lançar uma semente em um terreno cheio de ervas daninhas? Você tem um terreno baldio na sua casa, ao lado da sua casa. Você já tentou plantar alguma coisa lá? Lançar uma semente de manga, de abóbora, de melancia, por exemplo? Você já tentou fazer isso? O que acontece se você lançar uma semente num terreno baldio? Num terreno não apenas baldio, mas que está tomado de ervas daninhas. O que vai acontecer com aquela semente? Não vai nascer. Não é verdade? Por que ela não vai nascer? Porque ela vai ficar sufocada pelas ervas daninhas. As ervas daninhas sufocam. As ervas daninhas não permitem que aquela semente receba os nutrientes do solo, nem receba a luz do sol. As ervas daninhas vão sufocar a semente. Ainda que ela consiga nascer, ela não vai se desenvolver, ela não vai crescer, porque ela vai ficar sufocada. Jesus disse, verso de número 7: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Aí no verso de número 18, Jesus disse: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, olha só o que o texto diz, concorrendo. Vamos repetir comigo? Concorrendo, mais uma vez, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. A pergunta é: o que está concorrendo com a palavra de Deus na sua vida?
O que é que está concorrendo com a palavra de Deus na sua vida? Porque observe, essa semente ela não produz frutos. Essa semente até nasceu, a quem estava entre os espíritos, até nasceu, mas ela é infrutífera. Ela não produz frutos. Ela não produz frutos porque ela está sufocada pelos espinhos. E Jesus disse que esses espinhos representam a fascinação pelas riquezas. Que esses espinhos representam o cuidado com as coisas desta vida. Estes espinhos representam a ansiedade com as coisas desta vida. Olha a palavra da pastora de ontem. O excesso de ser Marta, o excesso de Marta em cada um de nós pode sufocar a palavra, né? Ou seja, é a preocupação desenfreada por aquilo que é meramente terreno, por aquilo que é meramente humano. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que casar, eu tenho que construir a minha casa, eu tenho que comprar o meu carro, eu tenho que produzir, eu tenho que ter a minha empresa abençoada, eu tenho que fazer isso e aquilo, apenas com relação a coisas terrenas. Isso não significa que nós, como servos de Deus, somos improdutivos, nada disso. Pelo contrário, nós devemos ser os mais produtivos possíveis para a glória de Deus. Mas significa que quando você coloca o seu foco nessas coisas e faz dessas coisas a motivação máxima da sua vida, isso concorre com a palavra. E eu achei muito interessante porque Jesus deixa bem claro aqui, né, que estas coisas concorrendo com a palavra torna infrutífera. O que está concorrendo com a palavra no seu coração? O que está concorrendo com a palavra de Deus no seu coração? No meu coração, no nosso coração? O que é uma concorrência? Quais são as coisas que você fica dividido entre elas e a palavra de Deus? Quais são as coisas que faz você ficar dividido ou dividida e não priorizar a palavra? O que está concorrendo com a palavra de Deus no seu coração? Porque se estas coisas concorrerem com a palavra de Deus no seu coração, a Bíblia diz que a palavra vai ficar infrutífera. Ela não vai dar frutos. Você não vai ser um crente frutífero no reino. E porque você não é um crente frutífero? Porque você está dividido. Por que você não produz frutos? Porque você está dividido. Porque você não consegue frutificar? Porque você está dividido. Há outras preocupações dentro de você, quando na verdade tudo que você precisa é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Significa que eu não vou trabalhar? Significa que eu não vou estudar? Não, não é isso. Significa que o reino vai ter sempre prioridade máxima na minha vida. Enquanto eu trabalho, o reino tem prioridade máxima. Enquanto eu estudo, o reino tem prioridade máxima. Enquanto eu produzo, o reino tem prioridade máxima. Em tudo que eu fizer, o reino de Deus precisa ter prioridade máxima na minha vida. Porque caso contrário, eu fico dividido e eu me torno inativo, eu me torno infrutífero no reino de Deus. E Deus quer que eu e você sejamos frutíferos, irmãos. Porque crentes infrutíferos corre o risco de serem cortados. Quem disse isso foi Jesus. João capítulo 15, versículo 2. Que a vara que o ramo que não produz fruto é cortado e lançado fora. Não sou eu que estou dizendo isso, foi o próprio Jesus. Então nós precisamos ter essa consciência e esse cuidado que nós precisamos ser frutífero, mas para que nós sejamos frutíferos, nós não podemos ter nada dentro de nós concorrendo com a palavra de Deus. Isso é para mim também, para mim, para você, para nós. Essa é uma palavra de confronto para nós. O que está concorrendo? Pergunte para você mesmo. O que está concorrendo com a palavra de Deus no meu coração? O que é que está tomando o lugar da palavra de Deus no meu coração? Por que eu estou tão dividido entre duas coisas? Por que eu tenho cocheado entre dois pensamentos? Por que eu estou dividido entre dois pensamentos? Eu preciso fazer uma avaliação, queridos.
Porque Jesus não aceita ser o segundo em nossa vida, nem o terceiro. Ele só aceita ser o primeiro. Diga amém se você está entendendo. Ele só aceita ser o primeiro. Mas eu quero falar de uma quarta terra, de um quarto terreno, que eu creio que é você. Eu creio que esse quarto terreno, Jesus está falando de você. Amém? Olha o que Jesus diz sobre o quarto terreno, o quarto tipo de coração. Verso 8: outra enfim caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e 100 por um. Uma boa terra que pega a semente e multiplica. Eu quero profetizar e crer que toda semente que o Senhor plantar na sua vida, você vai multiplicar. Toda semente que o Senhor liberar na sua vida, e hoje Ele está liberando uma poderosa sobre você, que é a palavra de Deus. Toda semente que o Senhor liberar sobre a sua vida, você vai multiplicar essa semente no nome de Jesus, no mínimo 30 vezes mais. Porque esse é o mínimo. Jesus disse: a boa terra vai produzir pelo menos a 30 por um. Uma proporção de pelo menos 30 por um para cada semente plantada, para cada semente liberada. Mas você pode produzir 60 por um. E alguns vão produzir a 100 por um. Vão produzir no máximo potencial. Eu quero crer que você será esse que vai produzir no máximo potencial de pelo menos 100 por um. De cada semente que Deus plantar na sua vida, de dons espirituais, de habilidades, de talentos, da palavra de Deus, você vai pegar essa semente e você vai multiplicar, porque você é boa terra, você é um bom terreno. O seu coração é um coração nobre, o seu coração é um coração receptivo. Há alguém aqui que recebe essa palavra no nome de Jesus? Um coração receptivo à palavra, para produzir, para gerar, para multiplicar a semente. Ele diz: os que foram semeados em boa terra, verso 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Diga: Senhor, faz de mim um líder frutífero. Faça de mim um discípulo frutífero, que eu possa frutificar no mínimo a 30 por um, mas eu quero frutificar pelo menos a 100 por um, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor sempre vai nos responsabilizar por aquilo que Ele planta em nossa vida. O Senhor não desperdiça as suas sementes. Ele não quer que as suas sementes sejam desperdiçadas. Cada semente que Ele plantar em nossa vida, Ele quer que nós possamos multiplicar e prestar contas a Ele da semente multiplicada. Isso é exemplificado pela parábola das minas, pela parábola dos talentos, por exemplo. A Bíblia diz que Jesus deu a cada um os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Talento é dinheiro. Na Bíblia, talento é uma espécie de moeda, um tipo de moeda. Não é o talento como você conhece, né, de habilidade. Talento é uma quantidade de dinheiro. E aí o Senhor da parábola dá a cada um uma quantidade e diz: eu vou e volto, e você tem que multiplicar esse talento, esses talentos, esse dinheiro. E dá um 5 talentos, dá outro 2 talentos, dá outro 1 talento, cada um de acordo com a sua capacidade. E o Senhor da parábola queria chegar, e ao chegar, queria que cada um dos seus servos pudesse devolver os talentos multiplicados. E quando ele volta, ele chama aqueles servos para prestar contas. E ele chama o primeiro, que tinha recebido 5 talentos. E ele diz: Senhor, eu recebi das tuas mãos 5 talentos. Eu multipliquei, eu trabalhei, eu me esforcei, eu investi, né? Eu fiz investimentos e eu multipliquei esse talento, ou esse dinheiro. Toma aqui, Senhor, eu ganhei mais 5 talentos. Toma aqui o que é teu, multiplicado. E qual foi a palavra do Senhor? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor. Aí ele chama o segundo, que tinha ganhado 2 talentos. E diz: e aí? Ele diz: Senhor, eu ganhei 2 talentos, e eu multipliquei os talentos. Eu trabalhei, eu investi, eu multipliquei. E toma aqui o que é teu. Eu ganhei mais 2 talentos, 4 no total. Toma aqui o que é teu. Qual foi a palavra do Senhor?
muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Aí ele chama aquele que tinha ganhado um talento só, e olha que o texto diz que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade de administrar, porque toda bênção que Deus te dá, Ele dá de acordo com a sua capacidade de administrar. Às vezes a gente está pedindo muitas bênçãos a Deus, mas Ele não deu ainda porque sabe que a gente não está preparado e apto para administrar certas bênçãos. Ele dá de acordo com a capacidade que cada um tem de administrar as bênçãos. Quantos estão entendendo? E aí ele chama o que tinha dado um. E ele chama aquele que ele tinha dado um e ele diz assim: cadê o talento? Ele diz: Senhor, eu tive medo. Eu fiquei com medo porque você é um homem que colhe aonde não planta e que ajunta aonde não espalha. Eu fiquei com medo e eu enterrei o talento. Eu fiquei com medo e eu cavei um buraco e peguei aquele um talento que você me deu, que o Senhor me deu, e coloquei no buraco, guardei, para que eu não perdesse, para que não fosse roubado. Toma aqui o teu talento de volta. E sabe qual foi a palavra do Senhor para ele? Servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu sou um homem rigoroso, que colho onde não semeei, que ajunto onde não espalhei? Por que você pelo menos não pegou o meu talento e deu aos banqueiros, para que eu recebesse quando viesse, pelo menos o que é meu com juros? Toma o talento dele e dê ao que tem 10. Aí alguém diz: mas Senhor, ele já tem 10. E o Senhor diz: é assim mesmo, porque aquele que tem lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aí o Senhor diz assim: lance ele nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que significa, queridos? Nós teremos que prestar contas ao Senhor de cada semente que Ele plantou na nossa vida. Ele está plantando sementes o tempo todo em nós. Semente de bondade, semente de graça, semente de amor, semente de perdão, semente de energia, semente de vida, semente da palavra de Deus. Ele está plantando as suas sementes em nós, e Ele quer que eu e você sejamos a quarta terra, o quarto terreno, aquela terra, aquele coração receptivo que recebe a semente da palavra e que valoriza, e que multiplica, e que tem como algo de muito valor, de muito preço. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E que multiplica essas sementes e que rompe em fé, multiplicando as sementes que Deus deu. A Bíblia nos fala de alguém que encontrou um campo com um tesouro muito precioso, e a Bíblia diz que essa pessoa voltou, vendeu tudo que tinha e comprou o campo, porque naquele campo tinha um tesouro, porque entendeu que aquele campo era muito valioso, porque tinha um tesouro ali. O Senhor está semeando sementes preciosas na nossa vida, e a gente tem que valorizar essas sementes. A gente não pode subestimar as sementes da palavra de Deus, nem trocá-la por outras coisas. Mas a gente precisa, queridos, multiplicar as sementes que Ele tem plantado em nós, frutificando no mínimo a 30 por 1. Você é frutífero. Você é frutífero. Você é frutífero. Você é frutífero, 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 frutífera. Você é boa terra. Eu profetizo que você é um coração boa terra. Diga: eu sou boa terra. Diga: eu sou boa terra. O meu coração é uma boa terra. Diga: Senhor, pode plantar as sementes da palavra em minha vida. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você vai multiplicar. Você vai frutificar onde Deus tem plantado você, na área que Deus tem plantado você, na direção da vida de Deus, dos dons que Deus tem derramado sobre você, das habilidades espirituais que Deus tem colocado em você. Você vai frutificar, você vai multiplicar, você não vai ficar na inércia espiritual. Eu creio que quando o Senhor voltar, Ele vai dizer para você e para mim, essa é a nossa esperança, como disse para o primeiro e para o segundo: venha, servo fiel, venha receber, porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra na alegria do teu Senhor.
Entra na alegria do teu Senhor, entra no gozo do teu Senhor, entra na recompensa do teu Senhor, entra na herança do teu Senhor, entra na bênção do teu Senhor. Deus vai honrar a sua fidelidade. Então pegue essas sementes que Deus tem plantado, queridos, e multiplique. Você não é o primeiro terreno, porque senão nem aqui você estava. O primeiro terreno, a semente bate, o diabo rouba, não fica plantada. Você não é o segundo terreno. Eu creio que você não é o segundo terreno. Amém? Eu creio que você não é o segundo terreno. Aquele terreno superficial, que não aguenta a pressão, que não aguenta a perseguição. Você vai suportar toda a pressão no nome de Jesus. E vai permanecer firme ano após ano, dia após dia, até a volta de Jesus. Você não vai sofrer, não vai ceder à pressão de ser igual ao mundo. Você vai ser diferente. Você não é o terceiro terreno. Eu quero crer nisso, que você não é o terreno que se preocupa em excesso com as coisas dessa vida, de tal ponto que fica dividido. Você sabe que se você buscar o reino em primeiro lugar, Ele vai te acrescentar tudo o que você precisa. Eu quero crer que eu e você somos o quarto terreno, a boa terra, o coração frutífero, o coração receptivo, o coração que recebe a palavra com abertura, com desejo, com fome, com sede da presença e da palavra de Deus. Um coração que deseja romper, crescer, multiplicar toda a semente que Deus tem plantado em nós. Eu creio que nós somos este coração. Sabe, queridos, eu tenho pedido a Deus nesses últimos dias, dito: Senhor, me ensina a buscar o teu reino em primeiro lugar. Essa tem sido a minha oração. Me ensina a buscar em primeiro lugar do teu reino. Me ensina. Sabe por quê? Porque quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, a promessa é: eu vou te acrescentar todas as outras coisas. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo: eu vou suprir as suas necessidades financeiras. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo: eu vou suprir as suas necessidades emocionais. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele está dizendo: eu não vou deixar faltar o pão na sua casa. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele está dizendo: eu vou lhe dar o casamento que você tem sonhado. Amém, gente? Qual é a sua necessidade? Quais são as suas necessidades? Você não precisa correr atrás delas, não precisa. Você só precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a promessa é: eu vou te acrescentar todas as outras coisas. Todas as coisas que você precisa, todas as coisas que você necessita, seja em que área for, eu vou te acrescentar. A única coisa que eu quero de você é que você busque o meu reino em primeiro lugar. A única coisa que eu quero de você é que você priorize o meu reino, é que você coloque o meu reino como primeiro na sua vida. Porque se você colocar o meu reino como primeiro na sua vida, eu vou te surpreender com milagre em todas as áreas da sua vida. Eu vou te surpreender com provisão em todas as áreas da sua vida. Eu vou liberar sobre você os suprimentos que você precisa, mas coloque em primeiro lugar o meu reino. Coloque o meu reino em primeiro lugar. Então eu tenho orado ao Senhor: Senhor, me ajuda a buscar o teu reino em primeiro lugar.